Quer saudar a amada igreja, a paz do Senhor. Amém. Somos da Igreja Grande Fundamento. Estamos aqui, a pastora Carla, o seu esposo, Sandro, né? Eu agradeço de coração pelo convite desse ano de 2023, né? Quem veio receber as bênçãos do Senhor, a bênção do Senhor. Pastor Renato também, sua esposa. Eu agradeço muito o convite. E o Senhor tem uma palavra para o coração de cada um. E essa noite Ele vai falar fortemente com a igreja. Porque quando eu entrei aqui, eu já senti a presença do Espírito Santo. Ele já se faz presente. E Ele é o mais importante. Ele é o nosso consolador. Ele nos consola, que está nas nossas batalhas todos os dias. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Todos acharam? Digo amém? Amém. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho dos seus pais. Trabalhava com seus meio-irmãos e os filhos de Bila e Zilpa, mulher de seu pai. E contava para seu pai algumas coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dar uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos num campo, amarrando feixe de trigo. De repente, meu peixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o ódio ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvarão diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viraremos a nos curvar diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja, e o seu pai lhe perguntou qual seria o significado do sonho. Até aqui, irmão. Aqui nos fala, texto abençoado de Gênesis, podem sentar. Conta a história de um jovem chamado José, um jovem cheio de sonhos, projetos e esperanças. Mas o sonho de José não era um sonho normal, era Deus que tinha dado para ele, e era um sonho especial, que o sol e a lua se curvariam a ele, os feixes de trigo se curvariam diante de José. Só que os seus irmãos não entendiam o propósito de Deus na vida deles. E o que eles fizeram? Começaram a invejar José, começaram a levantar calúnias contra José. Em determinada parte do texto, eles dizem: lá vem o sonhador, que José é uma pessoa escolhida por Deus. E a primeira prova de José, eles planejaram matá-lo, né? Pense, os seus irmãos disseram que mais ele amava
planejaram a morte do seu próprio irmão. E jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de uma cova, irmãos. Você pense, você receber a afronta dos seus familiares, né? E José deu uma túnica especial para José, porque ele o amava de todo o coração. Uma túnica que brilhava, que resplandia. E José caiu nessa cova, né? Jogaram ele, caluniaram, inventaram tantas coisas de José. E então, depois disso, o irmão mais velho viu o que os outros irmãos haviam tramado e foi tentar resgatar José. Só que já era tarde. Quando estavam passando a carruagem dos ismaelitas, eles venderam José como escravo, segundo a aprovação de José. José primeiro jogaram numa cisterna e depois caluniaram ele e venderam ele como escravo. Você pensa, José passando por tantas provações, mas ele não negava o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que aonde José estava, Deus estava com ele. E é isso que importa, irmão. Se a gente está com Deus, pode passar a provação que for. A gente está no caminho certo, porque Deus está com nós. Nada vai abalar, nada vai parar um adorador, né? E depois de José passar por essa provação de ser vendido como escravo, eles pegaram e mergulharam a túnica de José no sangue de bode e levaram até seu pai e falaram: o seu filho José está morto. E você pensa, o pai de José, Jacó, nessa situação, receber a notícia do filho dele que estava morto, o filho querido dele, e ele sofreu muito. Jacó, ele chorou muito a morte de seu filho José, porque ele amava de coração. José era muito especial. E depois desse acontecimento, de José ser vencido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, um homem muito, um general dos chefes das guardas do palácio de Faraó. E lá José, Deus deu entendimento para ele. Ele começou a ensinar José, Deus, a ele administrar, a ele ser um administrador. Porque antes da gente receber o nosso propósito, a gente tem que passar pelo processo e tem que aprender com ele. Porque se a gente não aprender o processo, não vai adiantar de nada, camarada. E Deus é fiel para cumprir todas as coisas em nossa vida. E quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a aprender a administrar os seus bens, as suas heranças, porque José, depois que foi vendido para os ismaelitas, o general comprou José, né? E ele foi parar no palácio dele. E ele aprendeu como governar, como administrar aquelas heranças. Mas o inimigo já estava trabalhando mais uma vez na vida de José. E botou a esposa de Potifar, e a esposa de Potifar começou a assediar José. Pense, José, agora que estava indo tudo bem, do nada desmorona a vida dele. E começou a assediar. Mas o Senhor, o José disse para ele, para ela, né? Eu não vou pecar contra o meu Deus. Porque eu sou fiel a Cristo, eu não vou blasfemar, eu não vou fazer nada contra o meu Deus, né? E daí o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher tramou certa noite, rasgou uma túnica que José estava usando e falou para o general que José havia dado em cima dela. E mais uma vez José foi injustiçado e foi para a prisão. E foi lá que Deus queria cumprir o propósito dele. José saiu de casa com 17 anos, né? E passou por muitas tribulações. Passou por processos que eu creio que muita gente, se passasse por isso, ia chegar até a questionar Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E nós, a gente não pode questionar o Senhor, porque tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado para acontecer a nossa bênção. É no
quando as coisas pareciam cooperar para o mal de José, ele na prisão, os guardas, o copeiro e o padeiro acabaram errando com o faraó e acabaram lá na prisão junto com José. Mas Deus deu um dom para José. Ele interpretava os sonhos. Ele era um interpretador de sonhos. Porque Deus dava um discernimento para ele, coisas que muitas pessoas naquela época não conseguiam. Aleluia. E depois de tudo isso, chegou daí atribulados. Eles tiveram um sonho à noite, o copeiro e o padeiro. E um sonho muito terrível, né? Mas José tinha interpretação desse sonho. Que o chefe dos padeiros iria acabar morrendo, né? Que durante 3 dias ele ia ser pendurado em praça pública e os corvos iriam comer essa carne, né? E o copeiro, ele disse que diante de 3 dias ele estaria servindo o rei novamente, né? Estaria servindo o faraó. E aconteceu exatamente como José havia dito. Em 3 dias o padeiro morreu, mas o copeiro voltou para o palácio. E José disse para o copeiro: por favor, lembre de mim quando você chegar diante do faraó. Eu estou aqui faz tempo. Quem sabe José, naquela dificuldade, ele disse: eu quero sair daqui. Me ajude, por favor, a sair desse lugar. E em vez do copeiro falar de José, ele se esqueceu de falar de José. E José, mais 2 anos, passando tribulação, enfrentando processos. Quem sabe esse ano você tem enfrentado processos e dificuldade e falado: meu Deus, quando que vai chegar a minha vitória? O Senhor está dizendo que está perto a tua vitória. Não existe vitória sem lutas, irmão. Não existe vitória sem luta. O Senhor está dizendo que tem muitos planos, tem sonhos essa noite. Mas muitos sonhos, tem pessoas que têm deixado lá na gaveta. Porque tem cortado tantos planos, tantos sonhos. Se Ele é o dono do ouro e a prata, Ele pode não estralar de dedos, irmão. Você pode estar vivendo momentos de dificuldade, momento que não tem saída, que o dinheiro acabou, que as coisas, as finanças, têm cooperado as coisas para o teu mal. Mas na Bíblia também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele é fiel para cumprir. A história de José é uma das que eu mais conheço, porque ela toca lá no íntimo. Ela diz para a gente não abandonar nossos sonhos, não abandonar nossas promessas. Se você tem o sonho de cantar, cante. Se você tem a vontade de pregar, peça para Deus. Ele te usar, Ele vai te usar. Ele vai dar a palavra certa para você falar. E Deus é fiel, né, irmãos? Glória a Deus. E daí passou-se 2 anos que aconteceu isso. Daí Faraó teve sonho. Faraó teve uma visão, que ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E não achava quem interpretava os sonhos dele, né? Ele pensava: mas quem que eu vou chamar? E o faraó começou a chamar magos, pessoas da redondeza, e ninguém conseguia desvendar os sonhos dele, né? Mas tinha uma pessoa que estava esquecida, que estava lá na prisão, que sabia desvendar e interpretar os segredos que Deus tinha botado naquele sonho. Então o copeiro se lembra de José. Talvez você pense que você está esquecido, quem sabe por pessoas, mas para Deus Ele nunca esqueceu de você. Você é o filho amado dele. Ele nunca se esquece dos seus filhos. E Deus está essa noite tocando nos corações e vai realizar os sonhos que você tem. Então manda chamar José. E José, depois de ter enfrentado covas, injustiça, tantas coisas, calúnia, afronta, prisão, deserto, irmãos, ele passou por muitas coisas, mas ele guardou a sua fé.
Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vemos, mas se esperamos. Se você tem fé, irmão, você tem tudo. Porque a fé ela realiza as coisas que é impossíveis para a pessoa, mas para Deus não é impossível. Ele é dono das portas, Ele é dono do ouro e da prata. E Ele está essa noite para te abençoar. Então, irmãos, José chega até o palácio, interpreta esse sonho do rei, do faraó, né? Ele diz: em 7 anos vai ter 7 anos de fartura e muita bonança. Mas depois desses 7 anos vai entrar fome em todo o Egito. E as pessoas vão sofrer, vão passar muita fome, se você não botar uma pessoa capacitada para governar. E então o faraó, quem sabe pensou, né? Quem que eu vou chamar? Quem que é tão capacitado para estar aqui comigo? Se nem os próprios magos não desvendaram a interpretação do meu sonho. Mas tinha uma pessoa que Deus tinha escolhido lá nos seus 17 anos, como Ele te escolheu essa noite. Quem sabe você pensa: mas eu não sou importante. Mas para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você é importante para Deus. As pessoas podem te julgar, podem lançar pedra lá fora, como diziam eles ali, né? Os irmãos dele. Aí vem um sonhador, mas esse sonhador era escolhido por Deus. É dessas pessoas que o Senhor se agrada, que tem um coração puro, que sabe amar e não tem vaidade, que ama o Senhor de todo o teu coração, como fez José. E José era capacitado. Então eu vou ler aqui no capítulo 41, versículo 37, o que diz: o faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos seus oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto a você. Ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo, e obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu colocarei oficialmente no comando de todo o Egito. Então o faraó tirou o anel do dedo e colocou no dedo de José. Mandou vestir-se com roupas de linho fino, pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez andar em carruagens reservadas para quem era segundo no poder. E por onde José passava, ajoelhavam-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Glória a Deus! Que palavra abençoada, né? Eu me alegro muito. Chegou a determinada parte de José que se foi as dificuldades, que se foi as barreiras, ele era escolhido de Deus para governar. Não era outra pessoa. Você tem que entender que quando Deus se capacita, é você que vai curar as pessoas, não é outra pessoa. E Deus tem que levantar essa geração para fazer a diferença, para fazer o ID de Deus e pregar a mensagem de Cristo, né? E José se alegrou. Pense do simples homem que cuidava ali do rebanho dos seus pais, a governador do Egito. Mas teve um processo. E o processo em nossas vidas muitas vezes nos amassa, nos machuca, mas tem um propósito. Para que quando a gente chegar e receber as promessas de Deus, a gente esteja preparados. José aprendeu nesse tempo a administrar, a ser um bom administrador, né? E ser um bom governante. Jesus estava capacitando mesmo antes dele saber. E Deus está te capacitando a viver coisas novas. Como diz na palavra em Jó, que nenhum dos seus planos pode se frustrar. E não se frustraram. O inimigo fez de tudo para José parar.
e blasfemar e dizer: eu vou parar, eu não consigo mais, eu não sei mais o que vou fazer. Mas o Senhor deu espírito de coragem, o espírito de se levantar e dizer: eu vou governar o Egito, porque o Senhor me deu um sonho, e esse sonho vai se cumprir. As pessoas querendo ou não, o sonho na tua vida vai se cumprir. As pessoas lançando pedra, lançando calúnia, Deus vai fazer na tua vida. Não importa, ninguém vai impedir. Irmãos, José foi o maior administrador que teve no Egito, o maior governante. Ele passou a ser a segunda maior autoridade em todo o Egito. E aonde ele ia, as pessoas tinham que se curvar. E a bênção do Senhor, né? Porque ele foi obediente ao Senhor. O que a gente tem que tirar de lição? Que ele foi obediente, temente a Deus. Ele não blasfemou. Ele soube esperar o tempo de Deus. Quando ele conseguiu virar governador, ele tinha 30 anos de idade, irmão. Você pensa, José passou 13 anos de perseguição, de calúnias e afrontas, né? As pessoas muitas vezes podem estar dizendo para você: esse não vai a lugar nenhum, esse não tem força de chegar. Aquele ali, aquele é um sonhador que só pensa. Mas o Senhor está dizendo essa noite: eis que eu faço todas as coisas novas. Ele se faz tudo novo. Como diz em Apocalipse 21, o Senhor vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. E Ele vai te receber de braços abertos no céu. E Ele vai dizer: bendito do meu Pai, possuir por herança o reino da vida eterna. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus poderoso, que tem coisas novas para fazer na nossa vida. Aleluia. Irmãos, a gente tem que pegar para esse ano de 2023. Se você colher o ano de 2022, quem sabe, com lágrimas, que você passou por dores, que só você sabe na sua casa o que é passar pela prova, pela dificuldade, pelo processo. O processo muitas vezes é árduo, mas tem a recompensa no final. Tudo tem um propósito. Como diz em Eclesiastes 3:10, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E no mundo a gente teria aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, para a gente seguir a caminhada. E depois disso, começou o tempo de seca, como José havia previsto, como José havia falado. 7 anos de fartura, vivendo da bonança, das melhores coisas do Egito. E Faraó confiava muito em José. E chegou em certo determinado ponto dessa história, que Canaã, onde Jacó e seus irmãos moravam, começou a faltar comida. E bateu o desespero em seus irmãos. E no Egito, quem armazenava todos os alimentos era José. Então, irmãos, você não sabe o dia de amanhã, né? Como esses irmãos de José pensaram que nunca mais iam precisar dos seus irmãos. Eles tiveram que vir pedir de joelhos, irmão. Pedir de joelhos para José. Pedir um alimento. E José estava lá, com as correntes de ouro, o anel no dedo, governante, né? Deus faz as coisas, o impossível acontecer, o milagre acontecer, irmão. Aonde Deus entra na situação, não existe causa que Ele não consiga vencer, porque é esse o Deus que a gente serve, o Deus que não nos abandona. Pode uma mãe ou um pai esquecer de um filho, mas Deus nunca se esquece. Ele é por você na tua batalha. Conta essa noite para Jesus o que está te afligindo, o que te incomodou nesse ano. Irmão, não deixe o sonho de você morrer. Não deixe o sonho de você morrer. Tire da gaveta o projeto. Seu sonho de ter uma casa, seu sonho de realizar algo novo, um projeto, um emprego novo,
Saiba que Deus, Ele é dono de todas as portas. Ele abre portas aonde ninguém pode fechar. Esse é o Deus que a gente serve. Nós temos que fazer o mandamento do Senhor. Qual que é o mandamento mais importante do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você fizer isso, Deus já vai estar contigo. Ele vai abraçar a tua causa, como abraçou a causa de José. Podia as pessoas conspirarem o mal de José, mas Deus estava com ele. E todos os versículos das lutas de José falam que aonde José estava, Deus estava. Deus é fiel. E os irmãos dele pediram comida para José. E José deu. José não era uma pessoa cheia de mágoas, cheia de problemas que não pudesse perdoar. Jesus está dizendo essa noite para tu perdoar o teu próximo. Ama o teu próximo como a si mesmo. O que é amar o nosso próximo, irmão? É a gente se amar e amar o nosso próximo como a gente se ama. Abrace mais o teu irmão. Chega de botar julgo nas pessoas. Abrace mais. A Bíblia vai dizer que o jugo é suave, mas o fardo do Senhor é leve. É leve de carregar. Quando a gente aceita o chamado de Deus, se torna leve, se torna bom. Então, os irmãos de José chegam à presença de José. E José reconhece os seus irmãos. Só que em determinada parte dessa história, ele não consegue mais esconder, né? Toda vez que os irmãos dele vêm pedir comida, ele lembra do que passou. E chegou uma determinada parte desse tempo que ele chamou os irmãos e revelou a sua idade, a sua identidade. E disse: eu sou o irmão de vocês, eu sou José, aquele que vocês fizeram tantas coisas, mas eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que não guarda mágoa do irmão, porque a gente tem que amar o nosso próximo. E quando José fez isso, o Senhor está dizendo essa noite para vocês: o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando tu pensa que está fraco, que não vai aguentar a tua luta, é Deus que pega na tua mão e diz: você vai vencer, porque eu te fiz para ser um vencedor. Eu tenho todas as coisas debaixo do céu, irmão. Ele entra na tua causa, no teu milagre, na tua dor, e diz: chega de sofrer, eu fiz você para você. Vai chegar uma determinada parte aqui da história que José vai dizer, no capítulo 50, versículo 19. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o meu bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. Não tenho medo, continuarei cuidando de você e seus filhos. Desse modo ele tranquilizou-se e tratou-lhes com bondade. Como é que a gente vence o mal, igreja? É com o bem. É com o bem. Se a gente vencer o mal com o bem, se as pessoas que lançam palavra, a gente abençoar ele, automaticamente a gente já está abençoado. Quem crê nisso? Aleluia. E José não ajudou só seus irmãos, ele ajudou a todo o Egito, a todas as pessoas que passavam a dificuldade desses 7 anos de seca. José lhe dava alimentos, e aquelas pessoas que não tinham, ele trocava por animais ou por outras coisas, mas não deixou nem um justo desamparado. Em todo o Egito, todas as pessoas comeram, e todas as pessoas foram bem-sucedidas. Por quê? Porque José soube esperar o propósito do Senhor, e tudo se cumpriu. Então vamos acreditar no propósito de Deus. Que a gente passa por luta,
a gente largar a igreja e sair e dizer: ah, Deus me abandonou, eu não vou fazer mais a vontade de Deus. Não, é aí que a gente tem que se fortalecer no Espírito de Deus. E Ele vai dar as recompensas. Ele dá as recompensas se você orar em secreto. O Senhor está me dizendo essa noite que tem pessoas que Ele está com saudade. E quando elas buscavam no secreto, e quando elas se dobravam para Deus, porque quando a gente tira um tempo para Deus, automaticamente diz que lá no céu Deus inclina os seus ouvidos para os seus filhos. E Ele ouve a oração. Muitas vezes as pessoas acham que Deus não ouve e não responde. Ele está com ouvidos inclinados para te responder, para Ele fazer tudo aquilo que tu tem planejado. Quem sabe aos olhos humanos você pensa: não dá, é muito longe o meu plano, o meu projeto. Mas para Deus Ele olha: tem jeito sim, porque eu sou dono de tudo. Eu realizo milagres, eu realizo cura, eu realizo os projetos do coração dele. Aleluia. Deus me tocou nessa palavra para falar, né, do novo ano. Começa o 2023 diferente, abraçando o teu amigo. O que falta hoje, irmãos, muitas vezes é a gente falar lá no nosso trabalho, na nossa casa de Jesus, de Deus. Porque eu creio que lá no trabalho tem gente perecendo pela palavra. E está precisando de um bom samaritano ir lá e dizer as boas novas do Senhor. E o Senhor, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Esse é o Deus que a gente serve. E quando a gente olha para a história de José, a gente fica com o coração muito alegre, né? Porque a gente vê as maravilhas do Senhor sendo feitas. E o Deus de ontem, você não pensa que Ele te esqueceu. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Quando você pensa que Ele esqueceu dos projetos, dos sonhos, Ele não esquece. Os planos de Deus vão se cumprir até o fim dos tempos. Ele vai cumprir todas as coisas na vida. Muitas vezes eu sei que é difícil, porque a gente passa por provação e passa por luta, e esses processos machucam tanto, né? E muitas vezes a gente se entristece, mas quem nos alegra é o Espírito Santo. Se a gente tem Ele, se você ir no campo de batalha junto com o Espírito Santo, pode ter certeza que você vai sair vitorioso dessa prova. Porque é Ele que te guia, Ele que te restaura. E Jeremias 19:11 vai dizer: porque eu conheço o plano que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança e um futuro. É isso que o Senhor está dizendo essa noite. Ele tem plano para ti de bem, plano de paz, plano para te abençoar. Que esse ano seja diferente, que você viva os projetos de Deus, viva o propósito de Deus. Se você colher esse ano com dores, com pranto, em 2023 você vai colher com alegria. Porque Deus te fez forte, te fez um vencedor. Ele te fez forte e corajoso. Em Salmo 121 vai dizer que Ele é o teu protetor, Ele é o guardião de Israel. Ele não dorme, Ele não cochila. O teu protetor, Ele não te deixa. E toda vez que você clamar, Ele vai estar do teu lado para te abençoar. Essa noite viemos falar de sonhos. Eu creio que todos têm sonhos, todos têm projetos a realizar. E saiba que Ele é o Deus que faz tudo novo. Ele opera os milagres. Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. É Ele que te sustenta no dia da tua dificuldade. Muitas vezes quando a gente passa por dificuldade, a gente pensa nos recursos humanos, né? Quem sabe a gente
pensa, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser para pagar aquela conta, né? Mas quando a gente menos espera, Deus já está preparando e trabalhando, né? Muitas vezes na minha vida, quando eu achava que não tinha solução ali financeira, o Senhor mandava, enviava e do nada acontecia. Porque é assim que Deus faz, é assim que Ele faz contigo. Ele caminha contigo no meio da tua provação. É como Jesus fez quando os seus discípulos estavam na tempestade. O vento forte soprou, né? E quem estava dentro do barco era Jesus. Quando Jesus está no teu barco, pode se levantar as ondas, pode se levantar a tempestade, Ele vai acalmar todas as tempestades. Ele vai fazer os milagres. Quando Jesus saiu do barco, tudo se acalmou. E é assim que Ele faz na nossa vida. Ele está à porta e bate, irmãos. Se você abrir teu coração essa noite, Ele vai cear contigo lá na tua casa. Ele vai renovar teu lar. Ele vai fazer maravilhas. Ele vai fazer coisas grandiosas na tua casa. E os seus filhos vão profetizar e vão ser bênção do Senhor. Eu creio que toda a família é bênção do Senhor, é plano de Deus. Deus é fiel. E Deus bota no nosso coração e levar a mensagem de Cristo. Eu, quando era mais jovem, pensava só em tocar bateria na igreja. Mas o Senhor, Ele já havia preparado um caminho para mim, que eu muitas vezes não entendia. Eu pensava, eu só toco bateria, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou levar a palavra, né? Eu sou um músico do Senhor. E o Senhor foi botando no meu coração, e eu me enchia do Espírito Santo, né? E eu via a Bíblia e começava a ler, e o Senhor me tocava e eu começava a chorar. E eu sentia o Espírito Santo dentro do meu quarto. E é assim que Ele faz na nossa vida, né? Eu tocava a bateria e Deus foi colocando no coração. E cada pregador que ia lá na igreja tocava e dizia para mim que eu ia ser um pregador. E eu não entendia, né? Mas eu dizia para o Senhor, mas eu não tenho ferramentas que sabem para pregar, né? Eu não sei falar, eu nunca falei. Mas o Senhor foi botando no coração. Você tem que entender, irmãos, que é Ele que nos capacita. Que é Ele que bota os dons da palavra, o dom para a gente cantar. E Ele botou no meu coração. E eu resolvi aceitar o projeto de Deus e os planos de Deus, como fez Jesus. E o Senhor começou a me mudar e trabalhar. Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho uma esposa abençoada, estou esperando uma filha. Eu pedi muitas vezes para o Senhor e Ele não viu, né? Eu pedi uma filha para o Senhor, o Senhor me deu. E Deus disse que ela vai ser uma profeta de Cristo. E é isso que a gente quer, que os nossos filhos sejam abençoados, que a nossa casa prospere. A gente passa muitas vezes por luta, que a gente vê que a nossa casa não está se erguendo, mas o Senhor, Ele está te erguendo no secreto. É Ele que está te moldando, Ele está te levantando, Ele está te dando força para tu continuar a caminhar, para tu vencer a jornada com Cristo. Muitas vezes, o que diz na palavra, para a gente tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e levar o Evangelho do Senhor. Mas muitas vezes se torna pesado o fardo. Mas o Senhor, Ele nos alivia de todo o fardo. Depois que eu comecei a pregar a palavra, as coisas mudaram grandemente na minha vida. E eu não me arrependo de nada. Quando eu resolvi aceitar o chamado, Deus começou a me abençoar de tal maneira que as bênçãos do Senhor começaram a se derramar na minha vida. E os planos de Deus todos vão se cumprir. E quando a gente tem sonhos, irmão, coloque na presença de Deus. É Ele que faz. O homem pode te caluniar, falar tantas coisas. José passou por prisão, passou por calúnia. Quem sabe foi preso injustamente. Como chegou
na casa de Potifar. Ele achou que todas as dores iam cessar ali, mas as dores não cessaram. Esperar 13 anos, quem sabe você pensa, se fosse uma pessoa, né? Ia dizer, mas 13 anos o meu projeto, eu vou desistir. É muito longe para mim, é difícil de alcançar. Mas quando a gente bota Deus no coração, nada fica difícil. A caminhada se torna fácil. É árdua, é dolorosa, mas o Senhor está contigo. Os planos de Deus não vão se frustrar. Como diz a palavra, vocês planejaram fazer o mal, mas Deus planeja tudo para o bem. Esse é o Deus que a gente serve. Essa noite você colheu, quem sabe, muitas dores, né? Eu creio que as pessoas hoje em dia não estão com feridas físicas, eles estão com feridas na alma, com feridas que as pessoas lançaram dentro delas, ou o pai, a mãe, ou um amigo, ou um vizinho. Eu creio que as pessoas lançam coisas para ferir, para derrubar as outras, como fez os irmãos de José. Mas como Deus, Ele é Deus, e todo o tempo Ele é Deus, Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Ele te ama. Esta noite Ele está dizendo para ti: eu tenho o poder de curar todas as feridas, todas as dores, tudo aquilo que lançaram contra ti, toda palavra de maldição, toda obra contrária vai cair em nome de Jesus na tua vida. E esse ano você vai prosperar. Você vai ser uma pessoa que vai falar para muitas pessoas do Cristo. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, e o demais Ele fará. É como diz a palavra. Quando a gente aceita aquilo que Deus tem para nós, o processo nos machuca, mas a vitória é muito maior. Quando estamos com Cristo, o chamado de Deus para a gente prosperar, não existe vitória sem luta. Aprenda isso. Leve com o teu coração que o Jesus Ele vai te transformar antes para você receber a tua bênção. Porque se você não tiver as ferramentas certas para administrar as bênçãos que o Senhor tem para ti, você vai cair, você vai se frustrar. Mas para a gente chegar no propósito, a gente enfrenta o processo, vence a cadeira do Senhor e vence o bom combate. É isso que a gente tem que guardar. Essa palavra é eficaz, essa palavra cura, essa palavra é para sarar os corações, para você voltar a sonhar. Como diz a música, volta a sonhar. Quem sabe os médicos disseram para você: você não tem mais jeito, você não vai conseguir. Quem sabe um filho que você busca tanto, mas saiba que você tem o médico dos médicos. E essa noite Ele está fazendo projetos e planos que você nunca imaginou, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Quando você, no ventre da sua mãe, antes de você imaginar, Ele já estava planejando, Ele estava te guardando, Ele estava te selando para você ser uma bênção. Lá no ventre da tua mãe, Ele não se esquece. José não foi esquecido. Você tem que guardar essa palavra. Guarda essa palavra de José, de um simples cuidador de rebanho de seu pai, governador do Egito. O maior homem que passou pelas terras do Egito foi José. Só acima dele era o faraó. Só o faraó acima dele. Ele que se casou com a esposa de Potifar e teve 2 filhos abençoados. Então, para a gente vencer o mal, a gente vai ter que passar por processo. Passe pelo processo dando glória a Deus. É melhor passar pelo processo dando glória a Deus do que blasfemando e dizendo que não tem mais jeito. Vamos passar esse ano de 2023 na bênção, vencendo batalhas, entrando no meio da fornalha se precisar, mas com Deus, com Jesus, o nosso aliado, o nosso melhor amigo. Eu convido todo dia Jesus para
Você está convidando, irmão Jesus, para entrar na tua casa todos os dias no teu lar. Você está convidando, dizendo: Jesus, seja bem-vindo no meu alimento, quando eu comer, no meu levantar, no meu deitar, porque Ele te guarda, irmão. Quantos livramentos Ele já te deu? Quantos livramentos Ele nos dá? Eu já trabalhei com o irmão Edson. O irmão Edson sabe o quanto era perigoso aquela fábrica, né, irmão Edson? E quantos livramentos Deus nos deu. A gente ia fazer limpeza e muitas vezes não tinha a segurança necessária. E a gente fazia igual a Edson. E quem que nos guardava? Era Deus. Porque era com caracóis, era coisa perigosa. Era máquina que, se não fosse Deus, quem sabe proteger, aconteceria uma tragédia. Mas Deus, Ele nos guarda. Ele guardou eu, guardou o Edson, e guardava todas aquelas pessoas que trabalhavam. E Deus é fiel para cumprir, irmãos. Ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é melhor que ter todas as coisas desse mundo. Porque na Bíblia vai dizer: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? E perder a salvação não adianta de nada, irmão. A gente está aqui só de passagem. A verdadeira vitória vai ser lá no céu, quando a gente olhar nos olhos de Jesus, e Ele vai nos abraçar e vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Esse é o Deus que a gente serve. Que você se sinta abraçado essa noite pelo Espírito Santo, que Ele renove as suas forças, que você realize sonho, que você prospere, que você diga essa noite: eu vou ser vencedor. 2023 vai ser o meu ano, o ano da vitória, o ano de prosperar. José alimentou milhares de pessoas porque ele estocou o alimento, porque ele guardou a promessa de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Vamos fazer o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é plano de bem e não plano de mal. Então, que você se sinta abraçado, que essa mensagem possa ter tocado. Espírito Santo, você a partir de agora possa dizer: eu quero caminhar contigo, Espírito Santo. Monta meu lar, transforma quem está lá na minha casa. Transforma, faz tudo novo. Faz algo novo. Faz como fez com os irmãos, com os profetas. Tantos profetas abençoados. E José, como tantos outros profetas abençoados mesmo. E aquele que sentiu, irmão, que sentiu no coração de receber uma oração, passa aqui à frente. Deus quer falar fortemente no seu coração. Já falou na palavra, falou através dos irmãos que trouxeram uma palavra aqui. Os louvores foram muito abençoados, porque o louvor ele edifica a casa do Senhor. Ele troca o trono de Deus, irmão. E Deus, Ele se move para ver os seus escolhidos. A palavra vai dizer que quando a gente chora e quando a gente ora em secreto, os anjos colhem as nossas lágrimas e levam até o trono do Senhor. Então se sinta importante. Você é muito importante para Deus. Você é importante para Deus, para um Deus que Ele conhece os teus caminhos, que Ele sabe o teu levantar, sabe o teu deitar e conhece o teu coração. Como Ele disse para Samuel, Ele diz: eu olho para o teu coração, eu não olho para a aparência. Ele olha para o coração dos seus escolhidos. E Ele olha para o teu coração assim. Então passa à frente. Que você possa ter sido tocado pela palavra. Porque a palavra lhe edifica. Porque se a gente receber a palavra de todo o coração, ela nos alimenta. E ela nos edifica. E a gente sai transformado da casa de Deus. Então passe à frente aquele que quer uma oração. Estarei orando. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que tem para os irmãos. Eu agradeço grandemente a minha